Olá, eu sou Wesley Newton, sou hipnólogo quântico e eu tô aqui hoje para conversar com você sobre um assunto que a gente vai conversar aí pelo resto da vida, porque nós vamos falar sobre sistema de crenças. Isso é um assunto atual e vai ser sempre um assunto atual, porque você já parou para pensar o tanto de coisa que você ouviu que virou verdade para você? Homem não chora. Eu anotei aqui algumas assim que são assim interessantes. Dinheiro não dá em árvore. Imagina, se a pessoa ouviu lá, homem não chora, eu já tratei vários casos nesse sentido, que isso vai se acumulando, criando uma pressão na pessoa, que é como se fosse uma castração mental da pessoa. O peso que a pessoa carrega é descomunal. Outra coisa, se a pessoa acredita que dinheiro não dá em árvore, e inúmeras outras crenças bobas com relação a dinheiro, ainda bem que ela não é filho de agricultor, né? Porque senão já ia falir. Não serve. Ou então crenças assim complicadas, por exemplo. Eu tive uma pessoa que ela acreditou que perdeu um bebê. Isso é uma coisa muito séria, principalmente para uma mãe perder o bebê. E a vida dela fez um boom, virou de cabeça para baixo em função do sofrimento. Porque isso gera um sofrimento para o pai, para a mãe, para a família toda. Toda a família acompanha o processo. Eu tive uma experiência em que a minha irmã perdeu um bebê que nasceu prematuro e foi um sofrimento. Né? Enfim, numa sessão de hipnose, essa mãe, né, ela acessou, eu vou resumir a história, que aquele ser que veio como filho, que o processo foi interrompido, passou o tempo, teve uma confusão na vida dela, virou de cabeça para baixo, e depois veio um outro filho, que tudo tranquilo. Na sessão de hipnose, ela veio trazendo justamente um pouco dessa dor. Na verdade, ela não conseguia nem expressar direito essa dor. Na cabeça dela, ela já tinha até lidado com isso. E de repente, na sessão, ela viu que aquela consciência que veio, né? Nós temos fases, né? Nascemos, morremos, a gente tem motivo para vir e motivo para voltar, né? Aquela consciência veio, cresceu, interrompeu o processo, voltou e depois veio de novo. E quando ela percebeu isso, porque a hipnose é um processo complexo, e a gente vai falar um pouco mais sobre hipnose, embora não seja esse o nosso objetivo aqui agora. Quando ela entendeu que na verdade ela não tinha perdido nada, que na verdade aquela consciência tinha se voluntariado para que ela pudesse, para contribuir no processo dela de crescer e se expandir, a vida dela mudou. Por quê? O fato foi o mesmo, mas a forma como ela viu o fato mudou o fato. E mudou a vida, e mudou a crença. E de repente ela, uau, saiu de uma sensação de que ela tinha perdido algo e carregava um peso, quase como se fosse uma responsabilidade, quase como se fosse uma culpa por ter feito algo de errado que fez com que tivesse perdido o bebê, né? Porque era a crença que ela tinha naquele momento, por uma sensação de uau, eu sou grata a essa criança que está aqui, que eu estou cuidando dela hoje, porque ela se voluntariou para vir, para movimentar a minha vida, me levar para um patamar superior com uma energia desconfortável, né? E uma sessão, a vida da pessoa muda. E são várias situações que trazem para mim a responsabilidade de dividir isso com você. A grande questão é que eu não dou conta de atender todo mundo. Eu vou até contar um pouquinho, se você me permite, um pouquinho, eu vou colocar o meu currículo aqui no resumo, se você tiver interesse de ver. Não estou aqui para fazer propaganda de hipnose, a gente está querendo falar sobre sistema de crenças. E é muito importante isso ser compreendido, porque é esse o objetivo aqui, é colocar isso para você, para que você, ao entender algumas coisas, se trate, se ajude, contribua com quem está próximo de você, porque esse conhecimento, ele tem o poder, ele tem o potencial de efetivamente transformar a vida. A gente tem indústrias fortíssimas, que eu não vou nem citar, não preciso citar, que vendem a ideia do sentir-se bem. E se você olhar para fatores da sua vida, fatos específicos que produziram uma situação que faz com que hoje você não se sinta bem, e se você escolher olhar de um ponto de vista mais elevado, e talvez eu traga esse ponto de vista mais elevado para você agora.
olhar com esse ponto de vista mais elevado e ver que aquela situação pode ser diferente daquilo que você vinha vendo antigamente, tudo muda. Só mais um exemplo. Eu gosto muito de falar com exemplo porque eu acho que o fato, a experiência do outro, a minha experiência contribui para você. Por isso que eu estou citando um pouquinho da minha história, daqui a pouquinho. Mas agora, eu tenho uma pessoa, tive uma pessoa que eu atendi há pouco tempo. E ela, quando a gente fez a sessão de hipnose, voltou, ela conseguiu ver o processo dela intrauterino e ela não conseguia se relacionar na vida atual, né? Todos os relacionamentos não davam certo. Ela não dava certo, nada dava certo para ela. E aí ela voltou da sessão percebendo que, uau, quando eu estava, minha mãe, estava grávida, meu pai separou, né, porque não estavam namorando, estava só namorando, ela ficou grávida, sem planejamento, e depois o pai voltou, quando a mãe informou para o pai que estava grávida, se casaram e estão juntos até hoje, né? Só que, no primeiro momento, quando o pai abandonou a mãe e a mãe sentiu aquilo, o bebê que está lá sente, né? Às vezes a pessoa não pensa isso, mas o bebê está lá sentindo tudo o tempo todo junto com a mãe. É uma extensão da mãe, né? Tanto que às vezes a gente faz hipnose no bebê através da mãe, né? Eu já tive casos, por exemplo, que eu fiz hipnose no filho que já tinha nascido, que era super inquieto, tendo feito hipnose da mãe, e o bebê ficou tranquilo. São coisas complicadas assim da gente entender no primeiro momento, mas que existem. Voltando a essa pessoa, quando ela voltou e pensou, nossa, eu tinha a sensação de rejeição, por isso que meus relacionamentos nunca deram certo. Eu acreditava, no nível inconsciente, de que eu era rejeitada. Só que eu falei, não, mas olha, veja só, se você tivesse sido rejeitada, seu pai sabendo que sua mãe estava grávida, eu tinha ido embora e deixado você pra lá mesmo, né? Então, na verdade, nunca houve rejeição. E ela, quando entendeu isso, falou, uau, então sim, eu sou amada. Eu fui amada, eu sou amada até hoje. E aí, me conta, estão continuando juntos? Ah, continuam juntos. E aí, teve mais filhos depois? Teve mais filhos depois. Eu falei, ué, então deu certo. Teve até mais filhos depois, teve irmãos, então deu certo. Então, é esse o exemplo que eu quero trazer para você aqui agora. O olhar muda o fato. E se o olhar muda o fato, ele muda a percepção do fato. E ele muda a realidade. E ele te leva no patamar de mais alegria, eliminando sensações de sofrimento. É isso que a gente quer fazer aqui agora. Esse conhecimento é muito forte, porque ele efetivamente muda a vida. Abre o olhar. Permite que você olhe para um lado e para o outro de uma forma mais ampla. E ajuda muito. E eu queria compartilhar um pouquinho agora da minha história para você entender como eu cheguei a experimentar, vivenciar esse conhecimento. E por que eu estou trazendo esse conhecimento para você. Primeiro, eu sempre gostei. Sugestão, poder da mente. Eu sempre gostei muito desse tema. Desde adolescente. Só que eu levava a vida materialista, normal, trabalho, casa, vida normal, né? Que a gente não tem tempo para nada, estuda, trabalha, bebe um pouquinho de água. Porque se você já percebeu, eu gosto de falar. Né? É bom que você já vai se tratando, tá? Se permite, assim, relaxa aí, se solta. Porque a gente vai pegando as crenças e vai jogando fora. No final, a gente vai fazer eu anotei aqui, a gente vai fazer uma dinâmica, uma hipnose, que trata o grosso dessas crenças complicadas. Porque as crenças, elas funcionam assim, da raiz para as folhas. Então a gente vai dar uma limpada na raiz para plantar sementes novas assim, para que logo logo as folhas que não estão te agradando agora você perceber, sejam substituídas por folhas mais agradáveis. Beleza? Voltando. Vida normal, correria, vida que segue, né? Vida de pessoa normal. Trabalho, casa, estudo, trabalho, casa, estudo. Até que uma vez eu estava entrando no dentista e minha irmã me ligou e falou assim, eu preciso falar com você agora. Eu falei assim, eu não posso falar com você agora porque eu estou entrando no dentista, né? E eu ia tirar o siso, eu tirei os 4 sisos de uma vez, meio doido. Porque tinha tempo, né? Eu falei, não, vou tratar só os 4 sisos e já recupera de uma vez. E saí do dentista falando, minha irmã, não posso falar porque eu tô aqui os 4 sisos. Não dá pra falar, mas a coisa era séria. Ela falou assim, eu trouxe papai no médico, papai não tá bem e tal. E aí começou um processo, já tem mais de 7 anos, né? Bem mais de 7 anos, isso foi em 2011. Meu pai teve AVC, na verdade ele teve 3 AVCs. A gente não entendia nada de AVC, a gente não sabia o que era isso. Então ele teve outro, a gente achou até que ele tava, sei lá, brincando, né? A gente não conseguia compreender aquilo naquela época. E foi uma fase muito dura, muito complicada pra gente. E, de certo modo, toda a família adoece junto. Quem já passou por um momento de ter uma doença em família sabe que
É complicado, é complicado. Eu já era estressado, muito ligado no 220, tal, correndo para um lado para o outro. Trabalhei em banco. E aí foi muito complicado, porque é, hospital, UTI, eu acho que eu vivenciei o luto da perda do meu pai 10 vezes, porque cada vez que ele ia para UTI eu achava que meu pai vai morrer, e era um sofrimento, luto, sofrimento, luto, sofrimento. Isso dói muito, né? E muito estressado, eu não conseguia dormir, né? Ansiedade lá em cima, um pouco cobrança demais, querendo você tem que trabalhar, eu não queria deixar de trabalhar, eu não queria nem pedir uma licença para acompanhamento, então eu saía às vezes do hospital 9 horas da manhã direto para o trabalho, né, tendo virado à noite, eu não conseguia dormir, porque meu pai sofria durante a noite, né, se incomodava com... Mesmo estando num local confortável, era desconfortável para ele, né? Mas não vou entrar em detalhes desse ponto. O X da questão eu desenvolvi psoríase, não conseguia dormir, né? Uma série de coisas que não estava funcionando, né? Eu me lembro que uma vez eu estava dirigindo o carro e perdi a noção, não estava sem dormir, perdi a noção da distância do retrovisor para o ônibus, bati o retrovisor no ônibus que estava do lado, né? Então foi uma fase muito complicada. E eu procurei meios não tradicionais, porque os meios tradicionais a gente sabe como é que eles são. E eu procurei meios não tradicionais de aliviar toda aquela tensão. E a vida foi levando, testei vários meios, reiki, aromaterapia, todos eles me ajudaram. Eu costumo dizer que todas as terapias são válidas. Só que muitas vezes a gente tem uma frequência, uma afinidade com algum tipo de energia, e a minha afinidade foi com a hipnose, né? Então eu fiz hipnose quântica, fiz hipnose quântica com a Cássia, maravilhosa, a Cássia Faria, né? Para mim foi maravilhoso aquela experiência. E na sessão, foi uma coisa engraçada, a sessão, se eu não me engano, foi dia 14 de outubro de 2014, eu acho. Eu não me lembro bem a data. A Cássia, na minha sessão dizia, você veio para fazer hipnose. Né? Acessei essas informações de antes de eu vir para essa vida, né? Captando os meus propósitos antes dessa vida. E eu falei, não levei aquilo muito a sério, mas em janeiro eu já estava fazendo curso de hipnose condicionativa, em Brasília. Eu sou de Brasília, né? E aí tudo aconteceu, eu percebi que quando eu fazia hipnose coisas diferentes aconteciam, e eu fui deixando a coisa fluir, mas assim, eu sou uma pessoa já estabilizada, eu tenho um trabalho tranquilo, que eu gosto muito, numa equipe que eu gosto muito, um trabalho que eu gosto desse meu trabalho. Então, eu nunca pensei em investir numa outra área, eu sempre pensei, vou me aposentar do meu trabalho e tal, porque eu gosto, né, do meu trabalho. Só que eu comecei a fazer auto-hipnose. E aí, como eu aprendi as técnicas e não tinha ninguém para fazer em mim, aí das duas, uma, eu ensinava uma amiga para fazer em mim, mas ela nem sempre tinha tempo, ou eu fazia em mim mesmo. Então eu deitava lá e agora você vai relaxar e tal, utilizando as técnicas que eu acredito, porque a gente aprende uma técnica e vem com a crença da pessoa que ensina junto, né? E aí eu falei, não, mas eu não concordo com isso que foi em si. Então eu vou testar. E eu fiquei testando, ficava testando. Auto-hipnose, eu fui produzindo em mim sensações e fui me limpando de tudo aquilo. E aí eu falei, gente, isso é bom demais. Não dá pra guardar só pra mim. E eu comecei a aplicar no amigo, no outro amigo, no outro amigo. Eu falei, gente, isso é bom demais, de uma amiga, que foi uma coisa muito legal. Eu falei assim, ela, não tô conseguindo dormir. Eu falei, vem aqui em casa. Vou fazer uma hipnose com você, eu aprendi e tal. Aí eu acho que ela ficou mais sem graça de me dizer não, do que porque acreditava em hipnose, né? E ela foi, eu fiz uma sessão dela, como ela mora longe, eu acho que fiz 2 sessões em uma, que foi 2 horas de hipnose lá. Hipnose, você dorme, você relaxa, não sei o quê. Ela disse que desde aquele dia ela nunca mais teve problema de dormir. E no dia seguinte, ela acordou com tanto cheia de energia que ela pegou a bicicleta e foi andar não sei quantos quilômetros. E ela, no dia seguinte, ela estava toda dolorida. Ela falou assim, tô com cãibra em todo lugar. E eu falei, mas Renata, você tá assim, né? Minha amiga, então eu posso falar o nome dela. Ela deve estar até vendo esse vídeo também. Vou almoçar na casa dela no sábado aí, comer uma feijoada. E eu falei, mas você não está habituada a andar de bicicleta há tanto tempo, agora já vai querer andar assim, tantos quilômetros assim. Então foram essas experiências e muitas outras experiências e sincronicidades, né? Eu fui vendo que aquilo, hipnose, estudar isso, fazer isso, está dentro dos meus propósitos. Foi quando eu comecei a conseguir, pela auto-hipnose, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a auto-hipnose,
E se vocês tiverem dúvidas sobre os assuntos que eu não consegui falar aqui, porque às vezes você bota aqui no comentário que a gente vai respondendo. Tá? Essa é a minha primeira experiência com vídeo, então tem só um pouquinho de paciência, mas a gente chega lá. E o que aconteceu? Eu fui ajudando as pessoas, percebendo que aquilo ajudava as pessoas de uma forma muito eficiente. E aí eu fui fazendo outros cursos, eu fiz curso de hipnose, Quantum Healing, hipnose técnica da Dolores Cannon, que é maravilhoso, que é, assim, traduzido em português seria técnica hipnótica de cura quântica, né? E vários outros cursos. O currículo está aqui embaixo, tá, gente? Não vou encher o saco de vocês com isso, não. E aí, nessa brincadeira, como meu nome fica lá no site, o site internacional, a Chris Brightlight, do canal Cosmos Interior, né, me procurou e a gente bateu um papo, a gente ficou horas conversando, descobrimos que teve aquela afinidade, né? E aí, com o tempo depois, a gente descobriu que a gente já se conhecia bem antes, bem antes. E aí passou mais ou menos um ano, a Cris me ligou e falou assim, vamos fazer uma hipnose para eu colocar no meu site? Uma hipnose quântica para eu colocar no meu site? Ela falou, pô, Cris, vamos fazer, legal e tal. Aí eu fiz, né? Ela colocou no site, foi maravilhosa a sessão dela. E depois a Joyce Elisa, do canal Despertar com Joyce Elisa, também vou colocar aqui a referência. Depois veio a Érica Lima do canal Esquecer para Descobrir, foi. E aí elas fizeram, de boa, elas fizeram simplesmente, fiz a hipnose, foi legal, porque é o propósito do canal, né? É uma questão de despertar de consciência, e elas colocaram assim, eu fiz hipnose, foi legal, e as pessoas, pô, eu quero também, quero também. E aí era um monte de gente procurando, sem eu nunca ter feito uma propaganda, porque na verdade eu nunca fiz, né? E chegou ao ponto que realmente não dou conta de atender todo mundo. Né? Tem pessoas, por exemplo, que estão há 15, 20 dias, falam assim, e minha hipnose. E aí, e não dava conta por dois motivos. O primeiro motivo era a quantidade de pessoas, e o segundo motivo é que as primeiras pessoas que vieram para mim, elas já tinham o hábito de meditar e tal, vinham com as questões assim, mais ou menos resolvidas, a gente só era mais fácil que dar doce para criança. E algumas outras pessoas que vieram já tinham um pouco mais de dificuldade, então eu achava ótimo, porque é a forma de eu desenvolver, porque eu gosto de desafios, né? Mas aí, foi aí que eu comecei a aprender com as sessões que não é só a crença que modifica e interfere na realidade que a gente vive. Porque eu sempre acreditei que aquilo que eu creio, eu crio. Era a crença, né? Por conta própria da minha questão religiosa, né? Quando eu cresci aprendendo as coisas, né? Não vem o caso de a gente entrar nesse ponto, mas os dogmas, que são crenças muito fortes, elas moldam a nossa forma de ver o mundo. E o meu primeiro processo foi desmistificar e dissolver esses moldes para que eu conseguisse ver o mundo de outras formas, porque eu acabava atraindo pessoas com os mesmos moldes que eu tinha. Até para que eu pudesse ajudar as pessoas, eu precisava ter uma visão um pouco mais ampla. Claro que a gente respeita todas as crenças. Aliás, todas as crenças são úteis, todas as religiões são úteis, são como grandes escolas que ajudam demais as pessoas que estão ali, né? E isso é bom, né? E agora, para mim, eu tive que ir desmistificando para poder entender a crença A, a crença B, a crença C, porque todos procuravam, né, hipnose. E quando o tempo foi passando, eu fui observando que algumas pessoas vinham com questões muito específicas. E aí é que a questão ficou mais complicada. E é por isso que eu estou trazendo essa informação formatada dessa forma para você, que é o resumo da história. Primeiro, aquilo que a gente crê, efetivamente a gente cria. Isso também é verdade. Agora, existem coisas que influenciam no nosso sistema de crenças de uma forma que, por mais lindo e maravilhoso que seja o meu sistema de crenças, se eu tiver essas questões em aberto, eu não vou ter uma realidade legal. Começando. A primeira coisa que é importante a gente saber, que mais influencia na criação da nossa realidade, é óbvio, né? São as leis universais. Eu posso acreditar que eu posso voar, mas se eu pulei do segundo andar, eu vou cair no chão. Daqui, né? Porque existe a lei da gravidade. As leis universais são que sustentam essa realidade no lugar que elas estão, né? Então, assim, e a principal lei que a gente está acostumado a ver é a lei da ação e da reação. Isso é muito importante. Eu costumo explicar a lei da ação e da reação como se você estivesse na frente de um grande espelho, né? E quando você olha para esse espelho olha para você. Com o olhar que você olha para esse espelho é o olhar que você recebe. Isso é muito importante. Se você olha para a vida com alegria, com gratidão, com diversão, você vai ver que eu falo muito em alegria aqui.
E aqui eu passo um pequeno parêntese. Por que eu falo muito em alegria? Por uma questão de mecânica quântica. Nós vamos desmistificar a mecânica quântica. A mecânica quântica é uma coisa simples. Jesus ensinou mecânica quântica na Bíblia. Jesus dizia, N situações, por exemplo, com a mesma medida que vos medides, que medides, vos serem medidos. É a mesma coisa, né? Se eu vejo a vida com gratidão, eu recebo gratidão da vida. Se eu vou com raiva para a vida, eu recebo raiva da vida. É ação e reação. O que isso significa na prática? Essa lei universal já entra no item, que é o terceiro item que mais influencia na realidade, na criação da nossa realidade. Vou pontuar isso de uma forma meio que didática, tá, gente? Eu estou sendo didático, tá? Não vamos levar isso a ferro e a fogo, tudo bem? O objetivo aqui é a gente conversar, bater um papo, explicar e mostrar para você que as coisas podem ser mais fáceis, tudo bem? A primeira coisa que influencia a nossa criação da realidade são as leis universais. Então a gente, obviamente, tem que obedecer às leis universais. A segunda coisa são os nossos propósitos. Isso é muito importante. Os nossos propósitos são aquelas questões que a gente escolheu experimentar antes de vir para cá. Por isso que a gente tem sempre aquela questão existencial, né? Que a gente vê muito isso na hipnose, isso é muito tranquilo de resolver pela hipnose também. De onde eu vim? Por que eu vim? O que eu vim fazer, né? Aqui. Meu Deus, esse mundo é complicado. Para onde eu vou? Eu estou indo ou estou voltando? Né? E isso é muito legal. Os propósitos são extremamente importantes nesse processo. Eu vou explicar já para você por quê. O terceiro ponto que influencia na criação da nossa realidade é sim o sistema de crenças, que é o nosso tema aqui. Eu vou já falar sobre isso também. O quarto ponto são os karmas, as energias que giram em torno de nós. Já vamos explicar também. E para finalizar, os contratos. Isso é muito importante, normalmente as pessoas não falam sobre isso. Nem eu sabia. Eu fui aprender isso no curso da Dolores Cannon, quando ela falou, por exemplo, que motivos das pessoas se separarem, né? Motivos das pessoas não terem bons relacionamentos, motivo das pessoas não prosperarem. A pessoa pode ter um sistema de crença maravilhoso em termos de prosperidade, mas se ela tiver um contrato de pobreza, as coisas não acontecem, porque ela está amarrada no contrato, né? Nós vamos falar sobre isso. E eu vou falar sobre isso agora um pouco mais detalhadamente. Primeiro, sobre leis universais. É meio complexo da gente falar agora. Isso talvez leve um outro vídeo, num outro momento. O que eu quero dizer é o seguinte. O universo, ele é uma grande onda. Uma onda harmônica. Essa onda, essa harmonia, é tudo que há, né? Uma vez eu tive uma experiência de expansão de consciência, numa auto-hipnose. Eu estava lá no universo, assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, uma sensação de êxtase, né? Tudo é bom, tudo é belo. Eu não sabia se aquela experiência tinha passado, sei lá, 10 minutos e parecia que era uma hora, ou se era uma hora que parecia 10 minutos, porque parecia não ter fim. E aí, vocês podem achar engraçado isso, mas, mas foi o que eu senti. Eu falei, gente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é calmo, tudo é belo. Tá tão chato. Tem algum lugar aí para eu encarnar? Alguém tem um espaço ali? E foi a visão que eu tive naquele momento. Por quê? Porque o universo é harmonia, né? E a harmonia, às vezes, a gente gosta de um pouquinho de emoção, por isso que às vezes a gente encarna, mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque a gente vai falar sobre propósitos daqui a pouquinho. O que eu quero dizer é que essa grande frequência de harmonia que é o universo, quando a gente vibra em sintonia com o universo, é como se a gente estivesse num grande rio. E aquele rio tem um fluxo, que é o fluxo da harmonia. E ele vai para o mar, que é o desenvolvimento. O universo é a expansão. É uma das outras leis do universo. A lei da expansão, a lei do crescimento. Se a gente observar a natureza, é um resumo disso, né? A natureza está crescendo, se expandindo. Então, as leis universais são o principal ponto que regula a criação da nossa realidade. Um exemplo disso é o seguinte. Muitas vezes nós queremos segurança. Nós temos crenças que nos fazem ficar assim fechados no nosso canto, querendo nossa zona de conforto. Só que a zona de conforto é um espaço fechado. É como se a gente estivesse remando contra a maré no fluxo do universo, porque o universo é a expansão. A gente tem que estar sempre se expandindo, sempre se desenvolvendo, sempre contribuindo, né? Então, crenças de segurança, na verdade, elas vão contra essa lei.
Porque na verdade não existe segurança, porque a única coisa que nunca muda é que tudo muda o tempo todo, né? A gente está sempre se expandindo. E se permitir expandir é estar de acordo com essas leis universais. Esse é um exemplo. Tá? Leis universais são um assunto muito amplo, não dá pra gente tratar. Eu estou dando apenas um exemplo para dizer que esse assunto está no top do que se refere à criação da realidade. Tudo bem? Segundo ponto, propósitos. Vamos imaginar uma situação. Eu escolhi uma vida pacata no interior antes de vir. Eu quero experimentar, por exemplo, eu já tive uma experiência de ter visualizado, rememorado uma experiência passada muito agradável, em que eu era um índio, um indígena, né? E nessa crença, por exemplo, isso é muito importante, tá? A gente lembrar disso, porque quando a gente for falar sobre o sistema de crenças, nós vamos ver que são as crenças que limitam a nossa prosperidade. Para o índio, tudo que existe é abundância. Tudo que existe é de graça. Ele colhe, ele tem um animal, ele respeita, tudo é de graça, tudo é fácil. O universo o provê de tudo, né? Foi uma experiência muito legal. Então, assim, para eu viver aquela experiência, eu programei nascer numa tribo, né? Obviamente, e não ir para uma cidade, né? Viver aquela vida. Né? Um outro exemplo. Se eu, por exemplo, programo para ser um agricultor, né? Planejo ser um agricultor e produzir coisas orgânicas, enfim, N programações possíveis. No meu sistema de crenças, possivelmente, na minha realidade, para eu criar, eu posso nascer numa família de agricultores, e no meu sistema de crenças tem que eu tiro o meu sustento, eu tiro o meu dinheiro das plantas, das frutas, enfim. Né? Isso é uma forma de como o propósito interfere na criação da realidade. Se eu nasci em um local, eu aprendi a língua daquele local, eu vivi a filosofia daquele local, a crença daquele local. Então, o propósito é o segundo ponto fundamental para interferir na criação da realidade. E agora a gente vai falar sobre o terceiro ponto, que é efetivamente o assunto que a gente está trazendo aqui, que é sistema de crenças. Em primeiro lugar, por que sistema? Porque nós não estamos falando de crenças isoladamente. Né? As crenças elas se combinam entre si para formar um efeito que pode ser potencial ou restritivo. Por exemplo, aquela crença que a gente já falou sobre homem não chora, ela muitas vezes é combinada com uma outra crença do eu tenho que dar conta de tudo. Essa crença do eu tenho que dar conta de tudo é extremamente neutra, né? Funciona para homem como para mulher. E é extremamente pesada. Extremamente pesada. Porque, na verdade, a gente não tem que dar conta de tudo. É muita informação. O dia a dia da gente é complexo. E a gente tem o direito de, às vezes, se permitir não dar conta de tudo. Né? Essa coisa do... Como eu expliquei logo no início, eu aprendi isso de uma forma muito complexa, na pele. Eu acreditava que só existiam dois tipos de crenças, limitantes e expansivas. Na verdade, nós temos crenças limitantes e crenças expansivas. Ok. Mas nós temos crenças prejudiciais e crenças benéficas. E elas se combinam entre si. Uma crença limitante pode ser benéfica ou pode ser prejudicial. E uma crença expansiva pode ser benéfica ou pode ser prejudicial. Quando eu parei para pensar e meditar e fazer uma auto-hipnose, eu falei assim, eu não estou dando conta de atender todo mundo. No primeiro momento eu pensei, eu dou conta. Eu tenho que dar conta de tudo. Era a crença que eu tinha. Porque eu achava que uma crença limitante, como não dou conta, era uma crença automaticamente prejudicial. Que na verdade não é, porque eu precisava arranjar tempo, trabalho, não malhava, questões do dia a dia que eu não conseguia administrar por acreditar que precisava atender as pessoas ou passar um pouco mais de tempo do que é o combinado. E não é assim que funciona. Nós sabemos que o dia a dia da gente é muito corrido e que a gente, às vezes, realmente não dá conta. E que reconhecer que a gente não dá conta é algo benéfico, porque nos permite relaxar, descansar, fazer alguma outra atividade que seja prazerosa. Né? E isso é importante. Então, especialmente as mulheres, né? Eu atendo muita mulher e tá lá, dia a dia corrido, trabalho, chega em casa, tem que dar conta de filho, às vezes estuda, e ela fala assim, uau, eu tenho que dar conta de tudo porque é uma coisa aprendida. Né? Tem o caso de pessoas que tiveram o aprendizado com as mães de ter que dar conta de tudo. E as próprias mães não deram conta, porque, vocês sabem, isso acumulado no tempo
produz uma série de doenças. A emoção ela fica assim, né, sufocando a pessoa, né? E enquanto seres humanos, nós temos o direito de não dar conta de tudo. Entender isso e compreender isso deixa a vida mais leve. Porque a gente pode sim tirar um momento para relaxar, escolher um momento em que a gente faça uma atividade fora do dia a dia que nos faça feliz, que aliás, se a gente for analisar do ponto de vista quântico, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas a energia que a alegria traz para a nossa vida é uma energia muito alta. Então fazer coisas que nos deem alegria, que nos divirtam, que nos relaxem, a alegria é uma coisa extremamente confortável de sentir. Tira o peso das outras coisas. E é muito importante a gente sentir alegria. Tanto que na anamnese, eu sempre pergunto para a pessoa, o que te faz feliz? E as pessoas às vezes não sabem, falam assim, nossa, eu não sei o que me faz feliz, mas como? Né? Porque uma das formas da vida ficar agradável, uma das formas da vida ficar leve, é a gente colocando coisas que nos fazem feliz no dia a dia. Né? Interessante, a gente voltando na questão dos propósitos, lá no segundo item, que é uma das coisas que mais influenciam a nossa realidade, uma dica importantíssima para você saber qual é o seu propósito de vida. O que te faz feliz? Porque enquanto consciência esperta que a gente é, antes de vir para cá, quando a gente escolhe um propósito, a gente escolhe um propósito que seja bom para a gente fazer. Um propósito que nos faça feliz, um propósito que seja divertido, um propósito que expanda, né? Um propósito que seja alinhado com as leis universais, que a gente falou lá no item 1. Essa é uma excelente dica. Então, uma coisa que te faz feliz, aquela vontade no seu coração de se expandir, crescer e desenvolver no ponto, é um sinal muito forte do universo, né? Como a gente fala às vezes, de que aquilo ali pode ser teu propósito. Fazer aquilo ali vai ser gostoso, vai ser divertido, vai deixar a vida leve, vai mudar e muda a sua realidade a partir do momento que você aceita que você pode fazer coisas que te deixam felizes. E que ali não tem mais dar conta de tudo, porque vai ser divertido fazer. Claro, existem momentos em que a gente vai precisar descansar e tá tudo bem. Aceitar que a gente, enquanto ser humano, tem o direito de descansar, tem o direito de pensar em outra coisa, tem o direito de relaxar, é muito importante. Não existe, nunca existiu isso de ter que dar conta de tudo. Liberar isso, entender que se aceitar, se respeitar, conhecer os limites do descanso, é uma forma da gente se permitir ser feliz também. Isso é muito importante. Quando a gente, depois de várias sessões, quando a gente ia questionando qual o propósito, o primeiro propósito das pessoas era ser feliz, viver a vida, experimentar a vida de uma forma feliz, em comunhão com as outras pessoas, contribuindo com as outras pessoas. É sempre essa. Claro, cada pessoa tinha assim um ponto específico da forma como ela ia fazer isso. Mas o geral era ser feliz, contribuir, ajudar pessoas, quer seja pai, mãe, as pessoas mais próximas ou pessoas no nível da profissão que a pessoa escolheu. Tá certo? Vamos voltar para a questão das crenças limitantes. Crenças limitantes benéficas. Eu citei o exemplo. Não dou conta de atender. Aquilo me permitiu me dar um tempo para mim. Agora, existem crenças limitantes que são prejudiciais. Uma crença limitante prejudicial que é complicada é: eu não sou bom o suficiente. É muito comum essa crença. As pessoas sempre focam naquilo que elas fazem que não ficou no nível que a autocrítica delas exigia que estivesse. Enquanto as outras pessoas podem estar elogiando: nossa, que trabalho bacana que você fez. Você faz um trabalho legal. Parabéns, olha, gostei do que você fez. E ela fala assim: ah, mas podia ter sido... Ou então quando a pessoa... o outro efeito. Quando a pessoa dá um elogio e ela... não é assim, não, meu cabelo, não, foi assim, sabe? Receba um elogio. Porque bloquear o elogio é um reflexo muitas vezes de uma crença que é muito comum, que é a crença do eu não mereço. Essa é uma das crenças limitantes, prejudiciais mais comuns. E por que raios d'água você não ia merecer algo de bom, um elogio, um momento de felicidade, um sorriso? Claro que a gente merece. Claro que a gente merece. E tá tudo bem a gente entender e aceitar e respeitar os nossos limites.
especialmente nos relacionamentos. Muitas vezes a gente exige do outro com base na nossa própria ótica de como a gente vê a gente mesmo. É muito comum a gente pensar que o outro vai fazer alguma coisa que a gente pensaria em fazer, né? E isso é apenas uma projeção. Isso é uma crença. Porque a crença é como se fosse um grande véu que nós mesmos colocamos nos nossos olhos. E esse véu modula a forma como a gente vê a realidade. Por isso que uma das técnicas que eu uso muito, e que eu posso até mostrar para você agora, falar para você agora, eu geralmente olho no olho da pessoa e crença, como eu já falei, é uma programação. E a gente ativa uma programação substituindo por outra programação. E o que eu mais utilizo, que é o slogan desse trabalho, é: a partir de agora, a cada piscar de olhos, você somente percebe e vivencia as melhores versões de você e da vida. Por quê? Porque a gente já sabe como é que a vida é e pode ser complicada. E quando a gente foca a nossa atenção no complexo da vida, o complexo da vida cresce na vida. Mas quando você escolhe ver coisas boas da vida, você começa a escolher pontos que antes você não dava tanta atenção. Aquilo cresce na sua vida. É como aquela velha história do copo meio cheio, né? Meio cheio, meio vazio. Que quando a gente vê o copo meio cheio, o copo transborda, vira um jarro, vira uma caixa d'água, vira um mar, vira um oceano. Nunca existiu limites. E quando a gente foca no copo meio vazio, o copo evapora, quebra, trinca. É isso que a gente está dizendo agora. Quando a gente fala, a cada piscar de olhos você somente percebe e vivencia as melhores versões de você e da vida. E até a gente coloca que é dessa forma de formas ainda melhores aí que a gente possa experimentar. A gente se permite ver as coisas boas que antes a gente escondia da gente mesmo. Tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre as crenças expansivas que podem ser prejudiciais ou benéficas. Normalmente uma crença expansiva dificilmente é prejudicial. Uma crença expansiva é uma crença que nos impulsiona em direção a alguma coisa. A crença limitante é uma crença que limita algum aspecto, né? Algumas pessoas falam assim, vamos cortar todas as crenças limitantes, mas, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem o propósito dela ser um religioso. Um religioso que, naquela experiência, optou por não viver opulência financeira, opulência material. Crenças limitantes do ponto de vista material estão plenamente dentro do propósito daquela pessoa e está tudo bem, está tudo certo. Porque foi uma opção dela antes de vir. É claro que se ela escolheu o contrário, se ela escolheu que ela quer viver uma vida de viagens caras, carros caros, carros luxuosos, uma crença limitante financeira seria prejudicial para o propósito dela, né? Então tudo depende do propósito, porque a crença ela vai conduzir isso. E é por isso que com o tempo, quando você entende tudo isso que a gente está falando agora, e mais à frente a gente vai fazer uma dinâmica, para que à medida que você vai fazendo a dinâmica, você vai entendendo o potencial que as crenças têm no seu dia a dia, porque você vai começando a ter consciência de que, nossa, isso é uma crença. Essa crença está levando a essa realidade. E essa realidade, ela é benéfica para mim? Porque se a realidade é benéfica para você, está tudo bem, está tudo certo, mantenha a crença. Agora, se você sente que está diferente, que poderia ser melhor, que poderia ser diferente, aí você fala assim, então essa crença não serve mais. É você que escolhe. É você que escolhe o tempo todo. Sou eu que estou aqui para te dizer. Porque quem escolheu essa vida foi você. Quem está criando essa vida é você. E você cria, e você vai recriando, e você vai fazendo reformas, e você vai crescendo. E você vai tendo a habilidade de ver e perceber aquela crença e dizer, essa serve. Essa ainda não serve. Essa ainda serve. Essa vai servir mais um pouco. Não, essa eu não quero mais. E essa consciência, essa percepção vai ficando cada vez mais ampla. É interessante você fazer essa dinâmica que a gente vai fazendo um pouquinho, especialmente antes de dormir, que é o momento que você está mais relaxado, sabe? Que já vai começando aquele momento assim que você está entre o acordado e o dormindo, que vai permitindo que a sua mente inconsciente, e a mente inconsciente, porque se você tem um nível consciente e um nível inconsciente. O nível consciente está lá, ligado, te protegendo, um guardião. E a mente inconsciente é um jardim
que você vai semeando durante o dia. E muitas vezes a gente, ao ver TV, no trabalho, no dia a dia, a gente vai semeando aqueles jardins com ervas com sementes que não são as plantas que a gente quer colher. Então, como essa estrutura dessa dinâmica foi montada, ela vai ressignificando, transformando aquilo que a gente plantou, que não é bem o que a gente quer colher, em algo bom de plantar e de colher. Generosidade, gratidão, felicidade, alegria, serenidade, leveza. Essas sementes, quando a gente planta, e a gente prepara o solo para que ele fique bem fértil, quando elas crescem, é maravilhoso. A gente começa a viver uma nova vida, uma vida de expansão, uma vida de leveza, uma vida em que a gente consegue ver o outro como uma pessoa que está ali passando por questões que a gente já passou e que às vezes as coisas que a gente passou servem para que o outro passe por situações menos complexas do que a gente passou. E talvez seja esse o nosso propósito aqui. Contribuir para o outro, porque se a gente ficar só vendo o nosso lado, como é que fica o outro? Como é que fica o todo? E é por isso que eu escolhi fazer isso aqui de graça. E se você ainda tinha a crença de que não tem nada de graça nesse mundo, está na hora de jogar fora, porque essa crença limita você receber coisa boa do outro. E está na hora. Aliás, você já eliminou isso porque você ficou aqui até agora, então é porque realmente você acredita que sim, coisas boas podem vir de graça. E que você aceita, e que você merece receber tudo de bom e de graça que o universo tem, porque o ar é de graça. A vida que você recebeu foi de graça. Existem o cuidado que você recebeu várias vezes foi de graça. Né? Embora na nossa sociedade nem tudo seja de graça. Mas dizer que não há nada de graça, você se limitou de forma, uma limitação prejudicial. E esse é um exemplo. E para a gente fechar essa questão do sistema de crenças, mais um pouquinho a gente volta fazendo uns links. É importante saber de duas coisas. Tá? Para eu contar isso para você, eu vou contar na minha experiência de como eu vi isso, de como eu descobri isso. Né? No início, as sessões eram muito fáceis de fazer. Depois vinham sessões complicadas, com pessoas que não conseguiam evoluir na vida por conta de situações que, quando eu trabalhava e ia questionar, tem uma fase da hipnose que a gente consegue questionar os motivos, geralmente era a ver com karmas, energias que aquela pessoa trazia no seu campo energético. E foi aí que me foi sendo explicado como é que isso se processava. E eu vou traduzir aqui bem simplesinho, de forma bem didática. Tá? Geralmente, se eu entro na sua casa e derrubei uma planta e sujei ali o adubo ali no chão, né? Dentro da harmonia da sua casa, o universo é harmonia. Eu produzi uma desarmonia. E eu tenho que harmonizar. Né? É como se fosse no direito. Né? Algumas pessoas têm afinidade com isso. Quando você dá um prejuízo a alguém, você tem que ressarcir. A lógica é a mesma. Eu posso fazer a limpeza daquele jarro que eu deixei derrubado de uma forma divertida. Poxa, aqui ó, derrubei e tal, eu compro outro para você e tal. Ou eu posso simplesmente ficar chateado comigo mesmo. Poxa, que desastrado que eu sou. O primeiro modo de ver as coisas é muito mais leve, é muito mais divertido e vai deixar o meu dia tranquilo. O segundo modo já prejudica, porque vou ficar alimentando aquela coisa o tempo todo. E os karmas são como desarmonia. Né? Vamos imaginar que quem nunca, né, cometeu alguma desarmonia? Todos nós. É quase da experiência humana. Né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, uma desarmonia é uma energia, tem uma frequência. E como é que a gente limpa essa energia? Com uma frequência diferente, na polaridade diferente. É como se fosse menos 100 e você entra com mais 100 para poder limpar. Então, claro, muitas pessoas acham que para, vamos dizer assim, pagar o karma, para limpar o karma, elas têm que sofrer, né? Porque existe essa possibilidade. A possibilidade de o corpo físico, num processo que chama-se de transmutação, é um processo complexo, mas que o corpo limpa isso. Algumas pessoas conhecem isso como catarse. Imagina, uma catarse karma é muito longa.
Seria condenar a vida a um sofrimento que não precisa, nunca precisou. É muito mais inteligente a gente limpar uma desarmonia com harmonia. E como é que a gente produz harmonia? Contribuindo com as outras pessoas, como eu estou fazendo aqui com você agora. E você replica isso, e replica, e replica, e replica. Um sorriso que você dá, um bom dia que você dá, ajudou alguém a atravessar a rua. São tantas infinitas possibilidades da gente produzir harmonia que, né, deixar de aproveitar essas oportunidades seria bobagem. Tendo ou não karma, tá? E eu vou já explicar a forma como eu achei mais eficiente de limpar esses karmas, porque eu quero explicar para você um outro ponto, para a gente finalizar, como questões que influenciam na criação da nossa realidade. Por exemplo, os contratos. Nas hipnoses a gente viu inúmeras situações, e situações de lembranças de vidas anteriores, para quem acredita em vidas anteriores, mas as pessoas que vieram, eu já tive pessoas que tiveram acesso a memórias de vidas anteriores, mas que interpretaram isso apenas como uma metáfora da mente. Está tudo bem, está tudo certo, porque fez o mesmo efeito. E tiveram pessoas que tiveram as memórias e falaram assim, nossa, nessa vida eu fiz isso, isso e isso. Né? Só que quando ela percebeu, por exemplo, às vezes uma pessoa, era daquele exemplo que eu falei, de um clérigo, de uma religião que não se permitia expressar opulência financeira. E ela fez contratos com instituições daquela religião de que nesse momento, que seria eternamente pobre, vamos assim dizer. Aquele contrato está vigorando até hoje. Né? Então, a gente, do ponto de vista quântico, é um pouco mais complexo de explicar. A gente desfaz o contrato, dissolve o contrato, revoga o contrato, tem várias formas de fazer isso. E dessa forma existem vários contratos. Existem contratos de amor eterno que fazem com que a pessoa, numa vida ou numa existência, fique vinculada a uma outra pessoa. Aí acabou aquela existência e veio para a próxima, ela não consegue se vincular a ninguém. Né? Existem contratos de submissão, que a gente chama de submissão e vassalagem, que a pessoa diz assim, eu sou eternamente servo de fulano de tal. Aí aquela pessoa passa de uma vida para outra, ela não consegue ser um patrão, ela está sempre sendo empregado, tem sempre que ser mandado. São tantas as possibilidades, eu linkei algumas aqui, que eu vou só citar para vocês, e que acontecem, e acontecem com muita frequência. E foi por isso que as sessões estavam ficando um pouco pesadas, porque eu estava, naquele momento, trazendo muitas pessoas com essas situações, e eu queria, de uma forma eficiente, resolver isso. Sabe, assim, uma fórmula que fosse quase mágica, não tem, né? Mas que permitisse que, quando a pessoa chegasse para a sessão, a gente pudesse fazer um alinhamento do sistema de crenças com isso já limpo. Né, que foi o contrato. Depois eu vou colocar aqui embaixo o texto do, a gente chama de uma auto-hipnose quântica, tá, que tem como nome Decreto de Solicitação de Ajustes à Fonte. É porque uma terminologia técnica, tá, é uma terminologia quântica, são mais de 500 mil programações interligadas que eu fui descobrindo com o tempo, porque ela é redundante, tem vínculos de uma com a outra, porque do ponto de vista quântico, se eu decreto uma coisa hoje e decreto a mesma coisa amanhã, eu estaria descriando a primeira coisa. Eu não vou entrar muito em detalhes agora porque não é o momento. Tá? Mas eu fui observando que as pessoas começavam a sonhar, limpando isso. Tanto a questão dos karmas, que está no item 5 do decreto, quanto a questão dos contratos. Por quê? Porque existem várias formas de se trabalhar isso, 2 formas estão elencadas. E se você baixou o decreto, se você leu e não entendeu nada, mas se você fez, já tem efeito, que você vai começar a sonhar, vai começar a acordar mais leve, vai começar a acordar mais feliz, mais tranquilo. Isso, eu tenho inúmeros relatos, inclusive o seu pode ser um desses relatos, se você quiser testar e colocar aqui embaixo nos comentários, ou qualquer dúvida também. De repente eu faço um vídeo explicando ali alguma coisa que você não entendeu, porque é uma terminologia técnica. E eu já tive casos, por exemplo, de uma pessoa, isso foi uma coisa muito interessante, isso prova, gente, que essa questão da energia não tem nada a ver exclusivamente com a sugestão. Tinha uma situação de uma cachorrinha, tá, que estava doente, porque a dona dela tinha perdido o esposo. Né? Essa questão do luto é uma coisa muito complicada. O sentimento do luto é uma coisa que não é dita muito facilmente e que é muito complicada.
E acabou que eles viveram, aquela senhora e aquele senhor e que eles tinham ido, eles viveram uma vida juntos muito tempo. E aquela sensação de luto fazia com que ela não quisesse mais viver. É claro, por conta da concepção que ela tem da vida, ela nunca iria aceitar suicídio. Né? Falar sobre isso é até forte. Mas inconscientemente ela estava atraindo isso, atraindo doenças, atraindo sofrimento. E aquela cachorrinha, quando ela viu que a dona estava passando por aquele momento, é como se ela tivesse absorvido tudo aquilo para ela. Ela atraiu o próprio animal, né, que não é animal, né, é uma consciência muito inteligente. Atraiu para ela aquele sentimento e começou a desenvolver uma doença. E aí o que aconteceu? A dona dela, com receio, porque estava vendo aquela cachorrinha que ela ama tanto, foi procurar ajuda. No que ela foi procurar ajuda, quando a gente foi fazer a análise do caso, nós identificamos que a cachorrinha estava puxando a energia dela de quase suicídio inconsciente. Né? Porque a coisa não tinha chegado nesse nível. E ela falou, olha, senti isso. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos um decreto com ela, da forma como está, auto-hipnose quântica, com as mesmas palavras que estão ali, tá? Complicadas as palavras, e ela nem tinha muito conhecimento de como lidar com essas palavras. E foi interessante porque ela não conseguia dormir à noite. E de repente terminou o decreto, ela dormiu com o óculos para lá, com o decreto para lá, ela estava lendo no celular. E no dia seguinte a cachorrinha já estava em cima dela, a cachorrinha que mal se alimentava. 2 dias depois a cachorrinha estava feliz. Então acontecem coisas tão legais que o que eu posso fazer é te convidar a experimentar. Quem não sou eu que estou te falando? Aliás, não acredita em mim. Pega, experimenta, testa. Testa por você mesmo. Compartilha aqui. Eu tenho vários relatos, principalmente no WhatsApp, de pessoas que sonhando, são tantos relatos, né, e as pessoas já chegavam tranquilas na sessão, para eu trabalhar justamente sistema de crenças, porque eu acabei perdendo muito tempo, né, com a pessoa trabalhando contratos, ou trabalhando essas karmas, né, e é muito interessante a gente observar o resultado. Então, ousa você, produz você mesmo o seu resultado nesse ponto. Você vai ver que, eu nem entendi, mas a sensação, o bem-estar que você tem, só a ler aquilo ali, você vai ver, nossa, é uma coisa forte, eu posso até não entender tudo, mas alguma coisa ali toca. E é nisso que te toca que você deixa expandir. Experimente, especialmente se você faz à noite, antes de dormir, porque é aquele momento, como a gente já falou, né? A gente vai programar logo em seguida, é uma dinâmica para você poder relaxar, tá? Esquecer do dia. É uma dinâmica maravilhosa, sempre é maravilhoso. E você pode aproveitar. Essa dinâmica ela serve tanto para você relaxar no final do dia, quanto para começar o dia bem. Porque as programações que a gente faz ali, que são essas limpezas dessas crenças que a gente está falando, permitem que você comece a ter uma visão diferente da vida. Tem uma coisa que é muito legal, que deixa a vida da gente arrastada. É aquela crença de que a vida é difícil. Todo mundo já ouviu isso. Meu filho tem que batalhar, tem que dar duro. Isso nunca foi verdade. Mas isso passa a ser verdade se você acredita nisso. Nessa dinâmica que a gente faz, a gente vai trabalhar bem isso. Nós vamos colocar isso. E o termo trabalho, na verdade, é só uma ação que gera uma reação. Tudo bem? E só para a gente falar sobre decretos ou sobre contratos, para a gente fechar os tipos de contratos que podem existir, existem contratos de penitência ou de sofrimento. Ah, se você curar fulano de tal, eu vou sofrer e vou subir coisas, degraus e não sei o que. Isso não precisa. E se isso fez sentido para você de que sofrimento não é mais necessário, experimenta utilizar o decreto também para ir limpando isso. Porque os contratos antigos muitas vezes podem continuar vigentes. E talvez não seja mais interessante, talvez não seja mais benéfico para você hoje. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui meu contato, meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui sugestões, questionamentos, alguma coisa não ficou claro. A gente faz um outro vídeo explicando, tá? Depoimento, qualquer coisa que vocês sentirem necessidade de compartilhar, pode colocar aqui que a gente vai ver, tá bom? E no próximo bloco a gente faz
a dinâmica, tá certo? Grato pela oportunidade, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido leve, né? Porque é um assunto complexo e que é um aprendizado sempre. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado. E agora a gente segue com a dinâmica. Só lembrando, a dinâmica a gente já vai começar com a dinâmica. Então, nada de fazer dirigindo, nada de fazer isso com qualquer atividade que exija a sua atenção. É o momento em que você vai se permitir relaxar e curtir, se divertir e só, tá bom? Nada de fazer cozinhando, comendo, nada disso. Todo o seu foco, toda a sua atenção, toda a sua concentração para você se permitir um momento de relaxamento. Tudo bem? Até daqui a pouco.